Boa noite, iniciando o Meditando com Elo aqui nesta terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025. É a segunda live desse ano, mas é a primeira às terças-feiras, a pedido de muita gente que acaba tendo muitos compromissos nos dias mais finais da semana. E hoje vamos conversar, já que estamos no início do ano, sobre como fazer acontecer transformações na nossa vida agora em 2025. Como fazer acontecer aquele sonho, torná-lo realidade. Como fazer acontecer para alcançar meus objetivos. Como fazer acontecer para transformar minha vida de um jeito que eu a viva de uma forma mais leve e feliz. E que eu transborde felicidade, porque se eu estou bem, transbordo felicidade, alegria, divertimento, prato, diversão. Nossa, mãe, escapou o espanhol. Para todo mundo que está à minha volta. Se eu vivo de uma forma mais leve e feliz, eu estou mais descansada. E venham os problemas, os transformo em desafio e mais rapidamente os soluciono e eu volto a descansar, a viver minha vida de forma mais leve e feliz. Se eu vivo a minha vida de forma mais leve e feliz, meus filhos, meu companheiro, meus familiares, meus amigos, quando precisam de ajuda, eu tenho mais energia para apoiá-los a superar os problemas da vida deles, transformá-los junto com eles em desafio e juntos conseguirmos alcançar a solução. Então, vamos hoje aqui transformar nossa vida desabrochando como flor de lótus. Essa agora que eu ganhei no Natal vai ser minha companheira em cada live. Lembrando que a semente de flor do lótus, ela tem que ser plantada fundo no lodo, germina crescendo através de capas de lodo e atravessando centímetros e centímetros de água lodosa até desabrochar maravilhosa, flutuando na água lodosa. E a semente de flor de lótus, ela é o símbolo budista dessa capacidade inata que temos dentro de nós, essa semente, esse potencial de desenvolver todo o nosso potencial humano, de nos desenvolver para viver vidas felizes e viver bem. Então vamos lá. A primeira fase dessa programação para alcançarmos o que queremos em realizar nossos objetivos e realizar nossos sonhos, antes até de listá-los uau! Olho para trás, para o meu passado, o ano anterior, olhando como uma biblioteca de aprendizagem, se lembram das lives e dos reels que já fiz sobre isso, olhar o passado para verificar o que aprendemos com ele. Então, ok, olho para trás, para o meu ano de 2024 e o que foi que aprendi com ele. O que foi que aprendi que devo continuar fazendo porque resultou? O que foi que aprendi com as inadequações que cometi e que não resultaram e que sei que aprendi que não devo repeti-las
no próximo ano ou na minha vida, certo? O que foi que continuo aprendendo lições que ficaram pela metade e ainda tem que madurar e continuar aprendendo mais. Já senti que ali ou daquilo ou daquela situação, daquela vivência que eu tive, vai vir aprendizado. Então, resumo, agarro minha folha em branco, lembrando que também vou estar com o meu julgamento em branco, sem apontar o dedo. Ai, Heloísa, por que você fez essa burrada? Ou, parabéns, Heloísa, aqui você acertou. Uau! Parabéns para todos nós por termos chegado até aqui. Parabéns para todos nós que demos o nosso melhor em cada situação, mesmo aquelas que não deram resultado ou que saíram mal. Mas saber que fizemos o nosso melhor. Só aí já parabéns para todos nós. E agora vamos fazer uma análise objetiva do nosso ano passado. Olhando objetivamente. O que foi que eu aprendi, que resultou e que dessa forma devo continuar fazendo e seguindo porque resultou. Que foi que eu aprendi com o que fiz ou da forma que agir e que agi, né? O que foi que aprendi com o que fiz e com minha forma de agir que não resultou. Listo ela também. E o que foi que eu sinto que estou aprendendo? Ainda tenho que olhar um pouco mais para essa situação, deixar que ela amadureça um pouco mais, mas já sinto que é uma situação em processo e estou aprendendo com ela. Listo as 3. E daí, então, agora vou para minha lista de objetivos, minha lista de sonhos a alcançar. Ai, nem vou escrever isso porque é tão difícil. Nossa, vai levar séculos. Acho que eu não vou conseguir. Uau! Pensamento negativo, põe fora. Tudo pode ser alcançado por nós, desde que confiemos em nós mesmos. E para confiar em nós mesmos, temos que conhecer nossas habilidades e nossas inadequações. Para confiar em nós mesmos, temos que conhecer e admitir os 2 lados da nossa moeda, qualidades e inadequações. E esse exercício, há bastante tempo já pedi que fizéssemos. E é muito importante que olhemos de frente para nós mesmos, isentas de julgamento, e listemos qualidades e inadequações. É até o primeiro passo, na verdade, para quem ainda não fez, porque quem já me segue já deve ter feito esse trabalho, já deve ter revisado esse trabalho, porque pode ir colocando um tique no que, uau, já superei, já eliminei de inadequação, ou aprendi outra coisa mais, que legal, e vi que tenho outra qualidade que estou desenvolvendo, ou acabei desenvolvendo outra inadequação que vou ter que trabalhar. Nossa vida é em evolução, como a vida de todo ser vivo, constante ciclo evolutivo. Então, é importante sentar e fazer aquela primeira boa análise de se olhar no espelho e listar as nossas qualidades, nossos potenciais e nossas inadequações. E periodicamente dar uma revisada. A gente sente se estamos meditando diariamente, 15 minutinhos que seja, trabalhando nosso treino mental para alcançar nossa atenção plena, treinando a nossa mente diariamente para
ser atenta, focada e para refletir com foco e atenção, transformamos. Quem seguiu trabalhando já conquistou mais transformações. Quem seguiu trabalhando e meditando diariamente, mesmo que só 15, 20 minutinhos por dia, mas persistiu e trabalhou diariamente, já descobriu mais potenciais, já chegou um passo mais perto de alcançar objetivos ou até já alcançou objetivos. E está 2, 3 passos mais perto de realizar sonhos. E quem persistiu, enxergou suas inadequações e continuou trabalhando, meditando diariamente, já deve ter alcançado eliminar inadequações, ou pelo menos aprender a administrá-las bem e calar antes de que algo inadequado ou uma situação se estrague por falta de administração da nossa parte, sem ser controle, porque talvez controle no início necessário. Uau, se eu abrir a boca para falar nesse tom, ou essa palavra, ou sobre esse assunto, eu sei que a coisa vai explodir, então cala. No início é controle, mas se eu persisto, meditando diariamente, treinando a minha mente, entrando em contato com a minha energia interior e reconhecendo as minhas emoções e tendo equilíbrio e treinando a habilidade de trabalhá-las, com o tempo eu não preciso nem fazer força para controlar. Naturalmente eu sei o momento que eu devo calar, eu sei a palavra que não devo dizer, eu sei o tom que eu preciso proferir ao dizer algo, ao solicitar algo, a falar sobre algum assunto que é crítico na família ou no trabalho. Se eu trabalho a minha atenção, se eu me enxergo cada dia mais e melhor, entendo como procedia anteriormente, passo a proceder e agir com mais cuidado, e quanto mais treino, mais natural isso ocorre, igual aprender a andar de bicicleta. Quantas vezes vamos cair, quantas vezes ralar o joelho, quantas vezes torcer o tornozelo, talvez, mas quanto mais treino pego e dedico a exercitar, mais hábil eu fico. E é o mesmo com o treinamento mental. Ocorre o mesmo. Quanto mais eu estudo para ser uma cabeleireira e quanto mais me dedico a cortar com atenção os cabelos, com aquelas indicações, mais habilidade eu vou ter quando olhar o cabelo de uma cliente e já saber aquele corte não vai funcionar porque o tipo de cabelo dela é esse ou aquele. Com esse estilo e tipo de cabelo, esse outro estilo fica melhor e eu sei melhor o que indicar para ela. Com esse estilo de cabelo, ou tipo de fio, tipo de cabelo, eu sei os cuidados que eu devo ter ao cortar. E quanto mais cabelos corto com atenção, melhor eu fico, mais desenvolvo a minha habilidade. Quanto mais escrevo, mais desenvolvo a minha habilidade. Quanto mais repito o que é necessário para qualquer situação, mais habilidade eu desenvolvo. E é o mesmo no treinamento mental. Temos aquela ilusão
e o desejo de que tudo saia rápido e nessa vida agitada e que cada vez mais velocidade colocamos no nosso celular, no Wi-Fi para o celular, no Wi-Fi para nossa laptop, computador, e mais queremos que ligamos e já todas as telas abram na nossa frente e a gente já comece a trabalhar, pois, ok, o mundo está desse jeito. Em velocidade super, mas isso não garante que desenvolvamos melhor a habilidade. A repetição é a alma do aprendizado. Isso já diziam todos os meus mestres, e temos que repetir e repetir, como com tudo, para aprender a dirigir, para aprender a andar de bicicleta, para aprender a cortar um cabelo, para aprender a utilizar um software. Quanto mais repetimos, mais habilidade conseguimos. E aqui é a mesma questão. Quanto mais me sento diariamente, medito os exercícios, repetindo diariamente, persistentemente, mais habilidade, mais percepção, mais confiança, mais alegria. E sem comparar e sem se julgar. Pois a aula vai ficar gravada, começou às 8 em ponto. Bem-vinda, Yarian Lobo. É isso? Bem-vinda ou bem-vindo, Yarian? Como diz a minha amiga a Ilô, quando faz a live, põe óculos, tira óculos, põe óculos, tira óculos. É isso aí. Então, vamos reprisar um pouco do que foi falado no início da live. Como fazer acontecer nossos planos, alcançar nossos sonhos, viver uma vida mais leve e feliz, mais tranquila, aprender a lidar com nossas emoções, né? Aprender a lidar com nossas emoções, administrá-las bem para viver uma vida atenta, mais leve, feliz e transbordar felicidade. O primeiro passo, lembrando já de lives anteriores, e sempre o primeiro passo é nos conhecer. E então, de forma objetiva, sem julgamento, listar nossas... e aqui o que ela escreveu? Peraí. Isso mesmo, feminino. Yariane, que bonito. Da onde você nos conecta, ou se conecta com a gente aqui, Yariane. E da onde vem esse nome tão diferente e bonito? Vamos ver. De que cidade, de que país e da onde vem seu nome? Muito bonito, e o que ele significa? Fazer uma pausinha aqui para conversar com a Yarian. Tá bom, Yarian? Quando e o que você quiser comentar com a gente, por favor. E então, retomando. Primeiro passo sempre é nos conhecer. É como entrei no jogo, seja de buraco ou seja do que for, eu preciso conhecer as cartas que eu tenho, eu preciso conhecer as peças do dominó que saíram para mim. Eu preciso me conhecer, né? Aqui é um nome composto, vem do Amazonas, que legal! Bem-vinda, Yarian. E então, para me conhecer é meditar, fazer um exercício de meditação, de atenção, como por exemplo da respiração, um relaxamento corporal, e aí então refletir, fazer uma meditação reflexiva, com muita paciência consigo mesma, isenta de julgamento, e aí listar mentalmente, mas depois passar para o papel nossas qualidades e nossas inadequações, que aos poucos vamos desenvolvendo nossas qualidades e vamos trabalhando para eliminar
ou ao menos aprender a administrar nossas inadequações. O segundo passo para fazer acontecer é olhar para o passado somente como uma biblioteca de aprendizagem, certo? Vamos olhar e voltar para o presente, para o aqui e agora. E olhando para 2024, listar o que aprendi em 2024 que resultou, tudo que eu aprendi que deu resultado, que todos sorrimos, que consegui transformar um problema em desafio e encontrar a solução, qual foi a atitude, a forma de agir com meu companheiro, com meus filhos, com a família, no trabalho, comigo mesma. O que é que eu aprendi nas diferentes áreas da minha vida durante 2024 que resultou? E também listar o que é que aprendi em 2024 nas diferentes áreas da minha vida e que não resultou, que piorou a situação, que complicou e me afastou de pessoas, ou fizeram que essas pessoas se afastassem de mim. O que resultou e o que não resultou. E situações também vamos listar que eu sinto que com elas eu vou aprender, ou algo que ocorreu e que eu ainda tenho que dar tratos à bola ou refletir mais sobre ela, porque estou sentindo que por ali vai vir um aprendizado importante para mim. Segundo passo esse. Terceiro passo para fazer acontecer. Voltando do aprendizado do ano passado, voltando dessa olhada sem julgamento, uma olhada objetiva em 2024, de acordo com minhas qualidades e inadequações, o que é que apoia, o que é que me apoia a alcançar meus objetivos e meus sonhos. Então, antes disso, já listei o que eu quero alcançar, meus objetivos, meus sonhos, as transformações que quero fazer em minha vida. E aí olho os meus aprendizados do que resultou, do que não resultou e das coisas que eu sinto que estou aprendendo, que podem me apoiar a alcançar meus objetivos e realizar meus sonhos. Então, quando eu enxergo que coisas que eu aprendi que resultaram ou não resultaram, que estão relacionadas com objetivos e sonhos, eu priorizo meus objetivos e meus sonhos com a quantidade ou a qualidade daquilo que aprendi, que resultou, e daquilo que aprendi que não resultou, porque às vezes aprender algo que não deu certo, que eu não devo fazer, me acelera ainda mais do que as minhas qualidades em alcançar meus projetos, meus sonhos e meus objetivos. E então, quando eu vejo uma correlação entre os meus aprendizados e alguns dos meus projetos ou meus sonhos, alguns, eu decido qual vou alcançar primeiro, qual vou trabalhar para alcançar primeiro. Porque uma coisa maravilhosa sempre ocorre na nossa vida. Para alcançar um objetivo e alcançar um sonho, temos que nos trabalhar. Precisamos treinar nossa atenção para ficar atento a tudo, a todos e a todas as oportunidades ao nosso redor e saber perceber bem as coisas. Sempre vamos ter que treinar nossa atenção para isso. Sempre vamos ter que desenvolver atenção plena para alcançar qualquer dos nossos objetivos e dos nossos sonhos.
E o nosso treinamento mental, e quanto mais foco e mais atenção plena temos, é o que determina o tempo em que vamos alcançar nossos sonhos ou a forma como vamos alcançar nossos sonhos, exatamente da maneira que queríamos. Quem está chegando aí, bem-vinda, Vanessa. Já tem bastante live rolada, Vanessa, mas o bom é que ela fica gravada e eu posto em seguida às 9 da noite. Então você vai poder escutá-la e assisti-la desde o começo. Então, repriso rapidamente os passos para poder fazer acontecer em 2025. Primeiro passo, nos conhecer, listar mentalmente e depois no papel nossas qualidades e nossas inadequações, de forma objetiva, sem chicotinho, isento de julgamento, nada de apontar o dedo. É o que é, foi o que foi, ok. Vamos trabalhar para desenvolver qualidades e para eliminar inadequações ou ao menos aprender a administrá-las. Segundo passo, olhar para o passado como uma biblioteca de aprendizado e verificar tudo o que aprendemos em 2024, que resultou, que nos apoiou, que deu certo. E tudo que aprendemos com o que não resultou, com o que piorou situações e deu errado. E também sempre listar mentalmente em meditação e depois listar no papel. E a terceira parte desse segundo passo é listar aquilo que eu sinto que eu estou aprendendo e ainda tenho que continuar elaborando com aquela situação que eu vivi, com aquela frase que me disseram, com aquela letra daquela música que eu escutei, que eu sinto que ali tem algo para mim. Continuo trabalhando, mas já anoto ali. Terceiro passo, listar meus projetos, objetivos e sonhos que eu quero alcançar, do tamanho que sejam. Que seja levar água e distribuir para todo o sul da Tanzânia, na África. Levar água e distribuir e solucionar esse problema em todo o estado do Ceará. Não importa o tamanho. Apoiar a vizinha do meu lado, que acabou de ficar viúva e não tem ideia por onde começar para conseguir a pensão por viuvez do INSS aqui, do IMSS. Ajudá-la a solucionar a vida dela. Apoiar meu filho a conquistar esse trabalho que ele tanto quer. Apoiar minha filha a passar nos exames vestibulares, nem lembro mais o nome que se dá hoje, para entrar na faculdade que ela quer. Qualquer que seja o tamanho do projeto e do sonho. Eu aprender a tocar piano, com a idade que seja, eu quero aprender a manejar argila e fazer um curso de cerâmica. Eu quero aprender a administrar muito bem o internet na idade que seja. Eu com 71 anos, esse é um dos meus objetivos e cada dia aprendo um pouquinho mais. Mas liste seus projetos de vida, seus objetivos e seus sonhos, para você mesmo equilibrando projetos que sejam de apoio a si mesma, muito pessoais, com projetos e sonhos de seus familiares que você pode apoiar, de amigos, vizinhos, no trabalho, o que seja.
E não importa o tamanho e a magnitude. Porque se tem gente desse tamanho que consegue coisas assim, e desse tamanho não digo que sejam pessoas que não valem, todos valemos. Gente muito simples e sem apoio, que consegue coisas enormes, porque sabe buscar, às vezes ele ou ela mesma, como jovens nos Estados Unidos ou em outros lugares que não tem um centavo, mas consegue o financiamento para fazer coisas magníficas, maravilhosas. Então, não importa se você tem ou não tem concretamente, o que importa é a ideia e a vontade de realizar. Isso é o que importa, a capacidade de mentalizar o resultado, o sonho acontecendo, porque nós co-criamos o universo. Então, terceiro passo, listo todos os meus projetos, objetivos que quero alcançar, meus próprios e de apoio a familiares, amigos, a quem estejam no trabalho, certo? E sonhos meus que quero realizar. Quero viajar para Paris e tirar uma foto embaixo da Torre Eiffel ou lá em cima, aonde for. Quero ir para Machu Picchu. Quero subir o K2, escalar. O que for, liste. E então, quarto passo, compare as suas qualidades, as suas inadequações com essa lista e veja das qualidades, quais projetos e objetivos, com quais projetos e objetivos elas se relacionam. Suas inadequações, compare com quais projetos e objetivos elas se relacionam e pode estrupiar e você vai trabalhar com cuidado para conseguir. Compare os aprendizados do que resultou e do que não resultou em 2024 com seus projetos e sonhos que você quer alcançar. Quinto passo, de acordo a essa comparação, tudo de pró que pode apoiar determinado projeto, objetivo ou sonho. Tudo de inadequado que eu já aprendi que não devo fazer e que eu administrando ou eliminando apoia a realização de qual projeto, sonho ou objetivo. Então eu escolho um projeto ou sonho ou objetivo pessoal e um projeto ou sonho ou objetivo de apoio à família para trabalhar. Um pessoal e um da família ou de amigos ou do trabalho. Porque sempre precisamos equilibrar entre o nosso próprio e o demais que vamos apoiar. E aí nos focamos a conquistar esses dois. Porque o mais bonito de tudo, que era o que eu estava falando quando o pessoal começou a entrar na live, é que como um jogo de dominó bem posicionado, não importa a quantidade de peças, quando resolvemos o demais cai. Porque para resolver esse o processo é o mesmo. Temos que desenvolver nosso treinamento mental, percorrer o caminho de desabrochar nossa flor de lótus, nossa semente potencial de desenvolvimento de tudo para ser feliz. Temos que ativar nossa atenção plena para aprender a lidar com nossas emoções e aí, uau, conquistamos nosso projeto
objetivo, sonhos. E quando fazemos esse trabalho e conquistamos um, os demais vêm direto caindo um por um, mais facilmente, mais rapidamente conquistamos. Porque já estamos trabalhados, já estamos trabalhadas e mantemos esse trabalho. Assim como nos alimentamos de 3 a 5 vezes por dia, temos que continuar alimentando a nossa mente. Continuar sempre com o nosso treinamento mental, meditando diariamente. Quem entrou por último, Lurdinha, bem-vinda, Lurdinha. Yarian, Vanessa, Lurdinha, bem-vindas. E hoje, uau! Só gente nova entrando no Meditando com o Elo. Nenhuma das minhas alunas entrou hoje, eu acho que a maioria está de férias e a maioria esqueceu e vai estar preparada para quinta-feira, quando as lives mudaram. Assim é, quando a gente muda, é sempre um recomeço. E pacientemente estamos recomeçando. Mas muita gente me pediu que fizesse para o início da semana, porque tem menos atividade, mais facilidade para estar participando das lives de 8 a 9 aqui no Meditando com o Elo. Então, são esses 5 passos. Eu prometo que vou fazer um carrossel correndo sobre eles para colocar, quem sabe, ainda nessa sexta-feira ou na semana que vem. Recordem que em dezembro eu fiz um reel e também um carrossel na semana passada. O carrossel da sexta-feira passada foi sobre a dieta meditativa de férias. E vamos treiná-la agora, porque é o básico do treinamento mental. E é um básico que todo meditador, mesmo os meditadores avançados, começam por ele. Por quê? Por esses 3 exercícios. Porque quanto mais os exercitamos e os repetimos, mais habilidade, mais profundamente vamos durante o exercício. E mais profundas percepções temos durante o exercício. O que muda é a profundidade da percepção a cada repetição. A quantidade de insights e percepções que vamos tendo a partir da repetição do exercício. Para então depois passar para diferentes meditações e diferentes outros exercícios. Mas esse básico sempre se inicia por ele, mesmo meditadores já bem desenvolvidos, monges muito desenvolvidos. Então, vamos começar por esses exercícios e vocês podem relembrar com o carrossel de sexta-feira passada, que está aí, dieta básica meditativa de férias, porque é o que eu coloquei para as minhas alunas que já fizeram vários cursos comigo, pelo menos a dieta básica meditativa durante as férias, porque claro, se viajamos e estamos de repente numa excursão com um cronograma daqueles, ou à noite ou acordando um pouquinho mais cedo, ou fazer o exercício para sempre, estar conectado, conectar-nos com a nossa energia interior, para estar sempre na hora necessária, respirar fundo e volto para mim, porque aqui dentro
tem uma semente de flor de lótus, que é o meu potencial de desenvolver e desabrochar todos os meus potenciais. É o meu potencial de desabrochar, eliminando, aprendendo a administrar minhas inadequações. É o meu potencial de desabrochar todas as qualidades que tenho, todos temos, de encontrá-las, inclusive, para aquelas ou aqueles que ainda não nos demos conta de qualidades que temos e do que somos capazes de fazer. Então, essa flor de lótus encerra o potencial de desenvolver o nosso melhor como seres humanos e de entrar em contato com a nossa energia interior, que tem resposta para tudo. Quando entramos em contato com a nossa energia interior, conectamos com a energia universal, porque a nossa energia interior é parte da energia universal. E o conhecimento está nessa energia. Se entramos em conexão e contato com ela, vamos sempre saber o que fazer para solucionar o que precise ser solucionado, para nos desenvolver, para ser felizes. Antes de começar os nossos exercícios, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação a fazer. Porque falei. Quem gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Toda pergunta é importante, por mais simples que pareça. E pode crer que se é uma dúvida sua, seguramente é dúvida de várias outras pessoas. Meninas, ninguém quer fazer perguntas? Estão prontas para ir direto para o exercício dessa noite? Ok, então vamos lá para o exercício meditativo de hoje, que vai ser em 3 etapas. Uma meditação de relaxamento corporal, que é uma meditação de treino de atenção. Uma meditação de exercício de foco na respiração, que é também de treino de atenção. E uma meditação reflexiva, uma vez que treinamos nossa atenção, podemos refletir atentamente, com atenção, certo? Então vamos lá. Postura de meditação. Quem é flexível, posição de yoga, postura de lótus, pode ser com os dedos anular e polegar tocando e aqui sobre as pernas e coxas, ou, bom, eu pego o mudra que meus mestres de budismo tibetano mais usavam, que é a mão em concha embaixo, mão direita a mão esquerda em concha embaixo, mão direita em concha sobre ela, polegares tocando e aqui no regaço. Eu medito sentada porque não tenho flexibilidade para fazer posição de lótus e ficar durante todo o processo de meditação. E como todos os mestres budistas nos dizem, o mais importante na posição é que você esteja confortável durante todo o tempo do seu exercício meditativo. Estando confortável, você vai dar atenção ao seu exercício de meditação. Coluna ereta, cabeça ligeiramente voltada para frente, para baixo,
olhos ligeiramente abertos, de preferência a boca fechada, a língua tocando no paladar, tocando suavemente, respirando pelo nariz. Quem tem algum problema nasal e precisa respirar pela boca, pois se abre ligeiramente a boca. E vamos assentando aqui no presente, nos dando conta de que estamos aqui e agora, nesse segundo presente. E começo a soltar e relaxar toda a musculatura do meu corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés, buscando visualizar mentalmente cada parte do corpo, do topo da cabeça até o dedo dos pés, buscando sentir a musculatura relaxar enquanto mentalizo essa parte do corpo, soltando e relaxando a musculatura do topo da minha cabeça, soltando e relaxando a musculatura da nuca, soltando e relaxando a musculatura do rosto, soltando e relaxando a musculatura do pescoço, soltando e relaxando a musculatura dos ombros, dos braços, dos cotovelos, dos antebraços, dos punhos, soltando e relaxando a musculatura das mãos, dos dedos das mãos, soltando e relaxando a musculatura das costas, da cintura, das nádegas, soltando e relaxando a musculatura do peito, do ventre, da virilha, soltando
e relaxando a musculatura das coxas, dos joelhos, das pernas, dos calcanhares, soltando e relaxando a musculatura dos pés, dos dedos dos pés, soltando e relaxando toda a musculatura do corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés. Sentindo um fluxo de energia penetrando pelo topo da sua cabeça, que vai permeando cada canto, cada célula do seu corpo, eliminando energia gasta e usada e ativando com energia nova, revigorada. Preenchendo todo o seu corpo com energia nova, revigorada, porém relaxada, solta, tranquila. E agora mudamos o foco da nossa atenção para o nosso abdômen, que infla quando inspiramos, que murcha quando expiramos. Abdômen infla quando inspiramos, abdômen murcha quando expiramos. E vamos contar 3 ciclos de 7 respirações cada um. Inspira, expira, dando atenção para a contagem de cada respiração e para o movimento do nosso abdômen, que infla quando inspiramos, que murcha quando expiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora contem mentalmente um ciclo de 7 respirações. Continue por mais uns segundos, dando atenção ao movimento do seu abdômen durante a respiração. Abdômen infla quando inspiramos, abdômen murcha quando expiramos. E agora vou mudar o foco da minha atenção para refletir sobre a primeira etapa de como fazer acontecer em 2025, como fazer acontecer na minha vida de hoje em diante, durante este ano. E a primeira etapa é me conhecer isenta de julgamento, me conhecer objetivamente, meus lados e minhas facetas, porque só quando eu conheço todas e cada uma das cartas, eu posso ganhar o jogo sabendo trabalhá-las. Só conhecendo cada uma das minhas qualidades, cada um dos meus potenciais e também cada uma das minhas inadequações, é que eu vou saber trabalhar bem com cada uma das minhas emoções para poder alcançar meus objetivos
concretizar meus projetos e realizar meus sonhos. Então, objetivamente, tomo uns minutos para fazer primeiro a lista de minhas inadequações. Com muita e total objetividade, com total honestidade para comigo mesma. Admitindo exatamente como faço, como sou, a quem provoco, o que preciso transformar, o que realmente preciso eliminar, ou ao menos aprender a administrar. E agora eu vou listar mentalmente cada uma das minhas qualidades, cada um dos meus potenciais. Refletir e listar mentalmente minhas qualidades, as quais vou desenvolver, meus potenciais, que vou trabalhar para realizar meus sonhos, para alcançar meus objetivos, fazer acontecer meus projetos e as transformações que quero em minha vida. Com honestidade e sinceridade. E agora guardo bem na memória para em seguida finalizar essa live. Eu sentar com papel e lápis, dividir a folha no meio e listar minhas inadequações do lado esquerdo da folha e listar minhas adequações, qualidades e potenciais do lado direito dessa folha, de quem olha para ela. Dedico essa minha meditação de hoje a todos os seres, para que todos os seres sejam felizes e deixem de sofrer, para que encontrem as causas de seu sofrimento e as eliminem, para que encontrem as causas de sua felicidade e as desenvolva, para que uma mente altruísta nasça onde não tenha nascido e se incremente aonde já existe,
e para que todos nós atualizemos a mente de um Buda, de um iluminado, daquela e daquele que vê e aceita a tudo, a todos e a todas as situações tais como são, sem julgamento, para poder transformar aquelas que sejam necessárias, para que todos possamos ser felizes. Assim é, assim é, assim é. Piscando os olhos, uau, bem-vindos! Bem-vindos todos que entraram durante a meditação. Eu vou postar essa live gravada em seguida, porque ela finaliza agora. De toda forma, muito bem-vindos e bem-vindas. Então, uau! Estiremos, piscando olhos, movendo as mãos e quem ainda precisa refletir um pouco mais, que se comprometa a exercitar, a fazer uma sequência de meditação e refletir sobre suas qualidades potenciais e inadequações e listá-las, porque essa é a primeira etapa de o que fazer para fazer acontecer em 2025. E se comprometam a seguir meditando sobre as seguintes etapas e vamos fazer as próximas lives sobre cada etapa dessa transformação para fazer acontecer. Com paciência, persistência e perseverança, porque quando nos focamos a exercitar e persistimos, vamos adquirindo mais habilidade, mais profundizamos nosso aprendizado e quando menos esperamos, já conquistamos tudo o que queremos. Uma boa noite para todos vocês e obrigado pela presença e até a próxima terça-feira das 8 às 9 nas lives aqui do Meditando com o Elô. Boa noite!